Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Foda Podcast. Hoje nós temos uma estreia. Porque quando o cara é bom, o cara tem que voltar duas vezes. Primeira vez que ele veio, a gente falou sobre vendas. Dá uma chapa nele aí, ó. Foi sobre ego, cara. Ah, vocês estão me criticando agora? A primeira vez que ele veio foi sobre ego, tá certo. É. É porque a minha vontade de falar sobre vendas é tanta, cara. Eu tô falando sobre vendas, porra, já depois de quantos episódios? E é um grande amigo, um entendedor, porra, já fiz vários cursos com ele, já prestou consultoria pra gente nessa área. E eu fico muito feliz mesmo de poder estar conversando sobre vendas contigo, sabe? Já mostrou, convidado? Já. Will, quem tá com a gente hoje? Hoje, nosso amigo Raduan Melo é sócio fundador da PWR Gestão. Ponto. Da outra vez que ele veio, a gente não conversou sobre os outros negócios, né? Mas, pô, o cara tem negócio pra caramba e tá construindo uma trajetória muito bacana na parte de consultoria. Estão entrando forte no digital também, nós vamos falar mais na frente sobre isso. Mas trazendo pra nossa pauta, né? Eu percebo, sabe o Raduan? Se bem que não apresentei, né, cara? Por favor, né? Raduan Melo e tal. Vai, Raduan. Tudo bom, Raduan? Se apresenta, cara. E aí, meus amigos, estamos de volta. Voltei. Espero que tenham gostado da primeira vez, né? Repetir é sinal de gosto, né? Quando o cara repete é que é a prova que gostou, né? Mas a nossa ideia era essa, que a turma também voltasse, né? Mas bicho, confesso, cara, hoje eu tô ansioso pra poder falar sobre o tema de venda, até porque é minha área, né, cara? E por que eu tô tão ansioso? Porque eu percebo, sabe, Raduan, que no nosso mercado, não sei se é comum aos outros, né? Mas na moda, geralmente, quem começa a empreender tem um drive criativo, ou seja, ou o cara é voltado pra parte de produto ou pra parte de brand. E geralmente, cara, delarga a parte de vendas e seja o que Deus quiser. Como é que tu pensa sobre isso? Cara, isso é na verdade, uma maldição, né? Eu gosto de... Posso ser chocante a esse ponto, né? É uma maldição a gente olhar só pro produto, né? A gente pode pensar que não e... A gente falou um pouco isso aí na vez passada, mas olhar só pro produto, pensar só em fazer um bom produto, ou que o produto tem uma história, tem um conceito, tem um storytelling, eu crio várias coisas que pra mim fazem sentido, e eu olho só pro produto e eu esqueço de estruturar uma área comercial, né? Eu esqueço de pensar como isso vai ser vendido, né? Como eu vou vender isso pra quem. Então, assim, isso é um grande problema, né? Assim, a gente vê grandes sonhos se acabarem nessa condição, né? Morrerem, não vou dizer que é morrerem na praia, porque nem chegam à praia. Mas se acabam por isso, né? A pessoa cria um produto, tem até uma coisa meio artística, né? Eu criei uma grande linha, eu criei uma roupa fora de série, um conceito, uma coisa. Mas aí, tá, vai vender como? Vai vender aonde? Quem vai vender? Por quanto? Como? Qual canal? Isso, e dá um pum. Parece que nessa hora a pessoa lembra que o que ela criou tem que ser vendido, né? E aí, sem dúvida, isso é um problema que é um dos piores, eu digo que é o maior problema pro empresário resolver. É o problema de não vender, né? Porque assim, todos os outros problemas eu consigo resolver com calma. Esse não. Não vender tira meu sono. Pois é, cara. Isso entristece muito, cara, porque a gente vê, por exemplo, nós aqui no Ceará, nós somos, no Nordeste como um todo, nós somos um grande celeiro de marcas, sabe? A gente tava até falando em outros episódios o quanto essa geração que tá chegando aí é uma geração extremamente criativa. Agora, os caras não querem fazer a carreira, né, direitinho, ou seja, começando estagiando, trabalhando em outras marcas, já querem montar a marca própria deles e muito provavelmente vão morrer cedo, como você falou, não chega nem na praia, porque, cara, eles não são formados na faculdade, não tem estrutura para poder pensar literalmente sobre as vendas. E o fim de todo negócio é vender, o sucesso de todo negócio é vender. E sabe o que é pior? Nós não vamos falar sobre isso aqui hoje, mas muitas marcas ficam naquela de autoral. Eu sou autoral, porque pra mim autoral, quando o cara realmente tem isso como DNA, né, beleza. Mas muitas vezes o cara fica autoral porque é quase uma desculpa, né? Ou seja, eu só vendo pra minha galerinha ali e tal. Irmão, quando você tem pé de meia ou você herda, né, de berço, beleza. Mas quando não é? Porque pode ser uma brincadeira, beleza, mas se não for. Então, assim, cara, eu de fato lamento muito e o episódio de hoje é pra você mesmo. Pronto, me prove que a gente tá errado, me prove que a gente tá louco aqui, certo? Me prove que é possível, né, você, com talento, conseguir estruturar um setor de vendas e a coisa acontecer. Desde o começo do processo, né? E já pegando esse gancho, tem como estruturar no começo, assim, como é que é o passo a passo? Como estruturar o setor de vendas já desde os primeiros passos? Assim, o principal, sabe, Vinha, aí dentro do que tu falaste, fazendo aí um eco do que tu disseste, é olhar pra fora, né? Eu acho que esse é uma grande coisa pra todo empreendedor. Vamos falar aqui da moda, que é o nosso foco, mas todo empreendedor, ele deveria ter os primeiros passos olhando pra fora e não pra dentro. Isso pode parecer uma coisa, é meio simples, meio clichê, mas isso talvez é o grande desafio do começo do empreendedorismo.
Né? Empreendedorismo é uma porta que abre para fora, não abre para dentro. Né? O empreendedorismo ele tem que ser algo focado para resolver o problema de alguém, como a gente falou um pouco já na vez passada que eu estive aqui. Então eu tenho que olhar para minha arte, né? Se a gente quiser colocar como dessa forma, e pensar, essa arte vai resolver o problema de quem? Quem vai estar realmente colocando aqui, confiando, né? A gente pode falar até sobre essa questão da confiança, confiando que isso resolve o seu problema. E quando eu falo de moda, né? Quando eu falo de como eu vou me comunicar previamente, como eu vou me vestir, né? Que a moda tem isso, a gente falou um pouco também. Esse ponto é fundamental, né? As pessoas esquecem disso, né? Então, assim, eu não tô dizendo que o seu vestuário que você vai fazer, a confecção, a empresa que você vai lançar, a moda que você vai lançar, ela não pode ser a sua expressão. Isso aí, tudo bem, que eu acho que é o que acontece, como tu falaste. Claro. Agora, não basta ser a sua expressão. Eu acho que as pessoas confundem um pouco isso. Ninguém aqui vai advogar dizendo que, não, você tem que fazer só aquela roupa que você sabe e tem certeza que já existe o público que vai vender e esqueça colocar qualquer coisa que traga uma identidade sua. Não, óbvio que não. A gente tá falando de uma coisa que, pelo contrário, né? Tem que levar uma identidade, tem que levar uma comunicação, faz parte. Agora, isso só não basta, né? Eu acho que o grande comunicado que a gente tem que fazer aqui é deixar claro que não é interessante ter uma questão de autoral, uma questão de uma identidade na marca, uma questão de um estilo próprio. Ok, né? Agora, só isso não ok. Só isso não vai dar resultado. A questão não é ter, a questão é bastar ter. Não basta ter isso. Então eu tenho que pensar assim, né? Qual o problema que eu vou resolver? Onde está a pessoa que vai me consumir? Quem são os players do mercado hoje que trabalham já com esse mesmo público do que eu? O que é que eles fazem? Qual é a comunicação que eu tenho que ter para gerar confiança na pessoa de que eu vou resolver esse problema? Então, assim, não adianta eu pensar, por exemplo, aqui numa coisa bem, vamos ser bem radical. Eu vou lançar uma bolsa com uma qualidade extraordinária, uma qualidade fora de série, melhor do que uma Chanel, eu vou precificar ela acima da Chanel. Não esquece, né? Não existe. Então, assim, não tem essa coisa, porque a Chanel não existe, né? Não é a questão da qualidade, nem a durabilidade só da Chanel que faz a Chanel. Então, assim, existe um quê na moda que a gente tem que entender, um quê no mercado, que é a questão, assim, de confiança, né? As pessoas acham que confiança é apenas uma questão explícita de acreditar. Não, confiar é o quanto eu estou disposto a pagar pelo valor daquele produto, né? Então eu pago muito por uma Chanel porque eu confio que a Chanel vai me entregar o que eu quero, vai me entregar o posicionamento que eu quero passar, o status que eu quero transmitir, a confiança que eu quero ter usando uma Chanel. Então, assim, isso não se conquista rápido, né? E aí isso vai de encontro, né? Vai criar um choque com a atual geração, que é a geração do imediatismo, né? Então eu quero colocar tudo que eu pensei de conceito na minha roupa e que o público já entenda e já confie de que minha roupa tem esse conceito, tem essa confiança. E essa confiança demora, né? Essa confiança não é algo simples, não é algo rápido. Isso tem um tempo. O que eu percebo, Radon, que as redes sociais, da forma como elas estão hoje, ainda corroboraram para esse problema que a gente está falando aqui, né? Porque, por exemplo, eu digo que moda é foda porque parece ser fácil. Então, é fácil o cara lançar uma marca. Não tem barreira de entrada, zero. Então, o cara vai lá, acredita num certo talento, ou numa linha, num nicho, porque eu acho que tem vários nichos pra gente explorar. Olha pra internet e fala, não, é fácil eu estar aqui, né? Porque na internet todo mundo é igual. O Instagram tá lá pra todo mundo, né? E depois tem a questão do e-commerce, que é o canal digital, né? Ou seja, WhatsApp, Instagram e uma plataforma de e-commerce, qualquer pessoa hoje pode ter. Aí o cara fala, não, tá resolvendo meu problema comercial, né? É só tá lá. E a gente sabe, meu amigo, que não é assim, né? Não é só você lançar um Instagram, não é só você estar presente no WhatsApp, não é você só ter uma plataforma lá com as peças lá. Não é só isso, né? Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito turvo nesse sentido, né? Tanto é que você vê muita marca surgindo e muita marca morrendo ao mesmo tempo, né? E assim, como é que resolve essa equação, assim, né? Você falou aí sobre a problemática desse processo, mas assim, existe um cronograma, existe alguma etapa, assim, existe alguma qual seria uma equipe minha para começar um trabalho, mesmo que seja digital? Como é que é isso? Tem que ter um head, procurar um sócio? Qual é a solução para esse problema na origem? Já no lançamento? Boa pergunta, Vini. Eu acho o seguinte, né? A gente tá descobrindo uma coisa, não só na moda ou nas vendas, né? A gente tá descobrindo uma coisa na vida, né? No mundo, né? Que é uma descoberta que a gente não quer aceitar. É a descoberta de que acesso não é sucesso, né? Então, assim, a gente sempre acreditou, bem ou mal, de que se eu tivesse acesso ao que os grandes fazem, eu seria grande, né? Se eu tivesse o mesmo palco que o grande tem, eu conseguiria o sucesso do grande. E a gente passou agora a ver que isso não é verdade, né? Então, assim, a Nativosa, ela começou como milhões de outras pessoas começaram e tentaram fazer. E ela conseguiu, né? E outros não conseguem, né? E o cemitério, né? A máquina de moer das marcas é gigantesca, né? Quantas marcas crescem, começam, na verdade, e antes de crescerem já morrem, né? Então, assim, o acesso não é sucesso. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender.
Mais do que pensar num plano, né, Vini, assim, de passo a passo, de como é que eu vou criar, como é que eu vou fazer, qual é o passo que eu vou ter de equipe, de estrutura, eu acho que o ponto principal é a humildade de testar. Eu acho que esse é o grande convite para quem é da moda e quem tá começando. Eu tenho que estar aberto ao teste, né? Então, assim, como eu vou vender? Vamos testar, né? Então, assim, será que o impulsionamento de internet é o melhor ponto? Será que eu adiar a abertura de uma loja física é o ponto ideal? Eu trabalhar com influencers micro na minha região, dentro do público-alvo, é o ponto ideal? Eu acho que mais do que ter um passo a passo, mais do que ter faça 1, 2, 3, 4, eu acho que o principal é você definir um leque de possibilidades de teste, abrir mesmo o leque, né? Assim, vou testar, posso testar tudo isso e definir pequenos testes, né? Porque o pequeno empreendedor, ele é alguém sem recurso, né? Ele é alguém sem tempo, ele é alguém sem dinheiro, ele é alguém com pouca energia para colocar, porque ele tem que fazer tudo na empresa. Mas testar é o ponto fundamental. Então, assim, faz pequenos testes, né? Lança um conceito, lança uma marca, impulsiona de uma forma, pensa num público-alvo, vê o resultado disso, aprende com isso. Porque testar não é tentar, né? A gente confunde testar com tentar. Tentar é sair fazendo. Isso é tentar. Eu estou tentando. E vai fazendo, e reza para um dia você conseguir alguma coisa que dê certo. Testar não, né? O testar é uma tentativa controlada, né? Onde eu controlo os meios que eu estou aplicando, né? Eu controlo o quanto estou impulsionando, eu controlo o tamanho da minha equipe, eu controlo a quantidade de ligações feitas, eu controlo a quantidade de orçamentos, eu controlo o meu investimento, eu controlo a minha ação de retorno sobre esse capital. Então, assim, eu estou controlando. E o controle nos possibilita, não nos garante, mas possibilita a aprendizagem. Então, eu acho que no começo o empreendedor ele tem que ter uma meta. Não é a meta de conseguir, é a meta de aprender. Então, o que é que eu estou aprendendo? O que é que eu estou aprendendo? O que foi que eu aprendi nos últimos 15 dias que eu coloquei meu produto para vender? Eu, com certeza, em 15 dias eu já sei qual é a campanha que melhor performa, eu já sei qual é o produto que sai mais, eu já sei qual é a página que melhor está convertendo, eu já sei qual é o canal que aumenta meu engajamento. Então, assim, eu estou começando a aprender. Então, esse foco no aprender o que funciona, aprender o que realmente dá os primeiros resultados é o ponto por onde eu acho que deveria iniciar essa estruturação comercial. Mais do que seguir um modelo prévio de que alguém já fez assim ou de outra forma, mas aprender com o processo, né? A humildade disso. Então, dentro da cabeça do empreendedor, ele já tem que considerar ali essa entrada com um range de curva de aprendizado, né? Sem dúvida, Will. Sem dúvida. Cara, e depois que essa estrutura ela tá montada, né? Você vê que o time comercial ali, ele tem um drive, um DNA que é muito característico do comercial, né? É uma fome por venda, né? Já trazendo o foco para as características de um bom time comercial. Como é que tu considera, Raduan, um time comercial vencedor? Cara, tem uma coisa que eu gosto de fazer que é assim, coloca uma câmera na sala do comercial no dia 30 do mês. Pronto. Coloca a câmera e vai assistir esse filme depois. Esse filme diz como é o teu comercial. Muitas empresas, dia 30 parece dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. As coisas não acontecem, todo mundo naquela parcimônia, a coisa toda igual. Você nem sabe a diferença do dia 30 pro dia 2, pro dia 4, pro dia 5, pro dia 6. Outras não, dia 30 você vê que a coisa tá diferente, né? Todo mundo tá mais angustiado, tem mais ligação, trabalha mais tempo, o almoço é ali na mesa, a coisa tá mais frenética, Isso traz muito, né? Esse vídeo do dia 30, que eu gosto de falar, mostra como é o seu comercial, qual é essa vibração do comercial. Existe uma real preocupação das pessoas em bater a meta. As pessoas veem aquele objetivo lá pro dia 30 como uma coisa realmente explícita de uma cobrança natural. Eu tenho que bater essa meta, eu tenho que fazer isso acontecer. Ou não. É uma coisa de que a meta bateu, não bateu, é isso mesmo, fica por aqui, não tem tanto problema, é mais um mês que a gente não bate uma meta. Isso, infelizmente, é o comum até. Então essa é uma prática que eu faço. E quem determina isso, Will, sem dúvida, cara, é a liderança comercial, né? Eu acho que essa é a pessoa, vou ser muito sincero, que é mais subestimada dentro das estruturas comerciais. A gente fala muito sobre esse cara que é o empreendedor, que é o criativo, que criou a marca, que teve a visão lá na frente, é um Elon Musk, é um cara que quebrou os paradigmas e tal, a gente fala muito desse cara. E a gente fala muito do vendedor também, né? Assim, de como fazer as vendas, né? Aí, perfil comportamental do vendedor, colocar sistema pro vendedor, para ele gerenciar o pipeline dele, ensinar o vendedor a usar gatilho de vendas, treinar a venda.
E pouco se fala do cara que é o supervisor comercial, a primeira liderança do comercial. Que pra mim é o cara principal, né? É o volante ali, né? Pra quem gosta de futebol, né? É o cara que faz acontecer. Ele pode não ser o cara que faz o gol, ele pode não ser o técnico que montou o time, mas é o cara fundamental pras vendas. E é o cara mais mal atendido pela área comercial como um todo, pela unidade comercial, pela visão da empresa. A empresa se preocupa pouco comparado com o que deveria com esse cara, com o supervisor comercial, a primeira liderança comercial. Esse cara é fundamental. Eu digo o seguinte, sabe, Radon? Você falou aí sobre a galera deixar tudo pra última hora, né? Eu falo que existe um processo nas vendas, e eu gosto muito de um termo que é o funil de vendas invertido. Muitas vendas, a galera fala que o vendedor ele sofre uma venda, né? Ele não sabe o que o cliente comprou dele. Então, muitos falam, olha, vamos montar aqui um pipeline, como você falou, lá o funil, vamos criar aqui as estratégias para poder colocar cliente aqui dentro, e a gente vai trabalhando ao longo desse processo. Mas tem um funil invertido que é o quê? O cara nem sabe muitas vezes porque o cliente comprou dele. Ou seja, imagina, nós hoje, como principal canal, nós temos atacado, né? Ou seja, para o cliente começar, vou empreender, vou ser um cara que vou trabalhar com revenda. Nesse mercado de revenda tem N tipos de segmentos. O cara escolheu a moda. Depois, tem N tipo de marcas. O cara escolheu a minha marca. Depois da minha marca, eu tenho várias lojas. O cara escolheu a loja que eu trabalho. Da loja que eu trabalho, tem vários vendedores. Eu sou vendedor. E o cara, quando chegou em mim, eu não faço ideia, eu faço uma venda pra esse cara e não faço ideia quem é esse cara e por que ele comprou de mim. Então, é como a gente fala, né? Vendas, cara, é saber o problema que a gente resolve. Mas eu não sei nem pra quem eu tô resolvendo. Então, cara, muitas vezes eu vejo esse problema e quando você falou sobre o supervisor e sobre essa gestão de agenda, o cara não sabe quanta... Eu tenho uma meta, né? Aí ele não sabe destrinchar isso. Essa meta que eu tenho, quantos clientes eu tenho que atender? Não sabe. Para poder fazer cada venda dessa, né? Que aí a questão do funil, né? Qual é o meu percentual? Qual é a minha... Como é que eu posso falar? Quantas... Para cada cliente que eu vendo, quantos eu tenho que atender? Ele não sabe disso. Então, por exemplo, quando você destrincha isso ao longo do mês, e dependendo do segmento, por exemplo, o nosso tem uma particularidade. As 2 primeiras semanas do mês, eu tenho um volume maior de atendimento. Ou seja, nem dá nem para ser padrão. Eu tenho que atender um volume maior nas 2 primeiras semanas. E aí, quando o cara chega no final do mês, ele quer que a empresa queime, faça campanha de desconto, saia fazendo, pedindo ajuda. Cara, demais. A quantidade de vídeos que a gente recebe, de mensagem do WhatsApp, que a gente também tá nos grupos de distribuição de mensagem, né? Chama no WhatsApp, hein? Não é um grupo de distribuição mesmo. Né? Lista de transmissão. Então a gente tá também, né, entre aspas, infiltrado. E a gente vê, pessoal, é o seguinte, ó, tá terminando o mês, me ajuda a bater minha meta. Me ajuda a bater minha meta? É onda. É onda. Quando, na verdade, quem tá lá pra ser ajudado... Sou eu, o cliente, né? O cliente, entendeu? Claro. É muito louco essa situação. Então, assim, cara... E eu tô quase há 15 anos no segmento já, cara. Literalmente aqui na moda, né? Eu vejo que nesses 15 anos, cara, pouca coisa evoluiu nesse processo, cara. Como é que tu vê essa imaturidade em termos de conhecimento mesmo ou indisposição por parte das equipes de venda? Independente se o cara é supervisor, gerente, diretor comercial. Desde a base, como é que tu vê isso aí? Isso aí eu vou alongar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né, Vinha? Assim, quando a gente fala de vendas, né? Dá pra gente qualificar de forma macro, né? E como é macro, tem algumas exceções grandes, mas é boa essa qualificação, não deixa de ser boa. A gente separar o que é que a gente tá falando de venda, né? Existe uma venda que é uma venda complexa e existe uma venda que é uma venda por impulso, né? Uma venda mais simples, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, a gente vai aqui, nós três, a gente vai daqui a pouco jantar ali no shopping e vamos comer ali um sanduíche e tal. E quando a gente estiver saindo do sanduíche, tem ali um quiosque de chocolate, a gente para e comprou aquele chocolate porque tava ali do lado. E a gente vai comer a sobremesa daquele quiosque ali de bombom de chocolate. O que aconteceu ali? Aconteceu uma venda, né? Mas que venda é essa? É uma venda que a gente fala que é por impulso, né? Então é uma venda que não teve um planejamento, a gente estava indo pra jantar, nem comer o chocolate, estava pensando. Uma venda que a gente tinha um orçamento disponível na hora, né? Uma venda barata, então assim, sei lá, 15, 12 reais, a gente paga ali na hora. E uma venda de uma decisão simples, né? Eu decidi comprar aquele chocolate, né? Não liguei pra ninguém, não pedi referência, eu fui lá e comprei o chocolate. Isso é um tipo de venda, né? E essa é a venda que todos nós, obrigatoriamente, fazemos muito mais, né? Porque, afinal de contas, nesse mundo que nós vivemos, todos nós somos consumidores. E a gente faz vendas por impulso o tempo inteiro, a todo momento, que a gente precisa comprar coisas para viver e a gente vai comprando. Do outro lado, tem uma venda que é uma venda complexa, né? Que é uma venda onde envolve valores maiores, muitas vezes até com disponibilidade maior do que a imediata que eu tenho. Uma venda que envolve uma janela temporal alongada. Então, assim, eu não vou pensar em comprar e decidir comprar no mesmo momento. Então, vou ter um primeiro contato, um segundo, um terceiro, um quarto. E uma venda que envolve uma condição de aconselhamento, né? Eu não vou sozinho decidir essa compra. Vou me aconselhar com alguém, seja com outro setor da minha empresa, se for um B2B, seja com algum amigo, algum parente, alguma coisa do tipo.
A sua venda por atacado é isso, né? Então, assim, é uma venda mais complexa, né? Não é uma venda simples, né? Eu vou vender pra alguém, essa pessoa vai primeiro me conhecer, ver minha marca, vai ter ouvido falar de alguém que falou que a marca é boa pra ser revendida. Então, isso é uma venda complexa. Por que eu tô falando sobre isso? Porque por a gente, de uma forma geral, as pessoas, de uma forma geral, terem mais contato com o primeiro tipo de venda, e nesse primeiro tipo de venda, a exigência do vendedor é muito mais baixa do que no segundo, a gente acha que vendedor é uma coisa só. Então, assim, eu sou vendedor de roupa no shopping e agora eu vou vender imóvel, vou virar corretor. Calma, você está saindo de uma venda por impulso para uma venda complexa. A venda complexa exige do indivíduo vendedor. A venda complexa exige muito do conhecimento. É como uma vez eu vi um vídeo teu falando que é sensacional, é exatamente isso, né? Me mostre um vendedor que estudou, que um médico estudou, e eu te mostro alguém que ganha pelo menos aí 5, 6 vezes mais do que a média dos médicos. Por quê? Porque precisa estudar. A venda complexa requer estudo, requer preparação. Essa coisa de, eu sou um vendedor nato, isso aí pode funcionar na venda por impulso, lá que entra a pessoa na loja e você consegue persuadir ali, porque é um bom comunicador, é um cara bom de persuasão e consegue converter a venda. Na venda complexa, isso cai muito de condição obrigatória de venda, né? Eu vender uma consultoria minha, colocar um cara como esse, talvez gere até uma ojeriza, até uma negativa por parte do cara, se for muito persuasivo e não técnico na venda. Então, assim, a venda complexa, quem trabalha, por exemplo, com venda de imóveis, venda de carro, venda de sistema, a maior parte dos B2Bs, venda por atacado, que se qualificam como venda complexa, o vendedor tem que estudar, amigo. A palavra é essa, não tem outra coisa que a gente pode criar, não. Tem que estudar, você tem que entender de qualificações do produto, tem que entender de fase de venda, perfil comportamental, eu tenho que entender de pipeline comercial, eu tenho que entender disso. E aí nós temos um grande problema, porque se a área comercial, como tu falaste, é a área principal de um negócio, né? Então assim, não tem como eu imaginar uma grande empresa sem uma grande venda. Eu posso imaginar uma grande empresa com um produto mais ou menos. Todo mundo conhece. Uma empresa gigante e o produto é mais ou menos, mas é gigante, a empresa grande cresce e o produto é mais ou menos. Mas eu não consigo imaginar uma empresa gigante que vende pouco. Nem é possível conceber essa hipótese. Se a empresa é grande, ela vende muito. Então a área comercial é a locomotiva do negócio. Então eu tenho uma área comercial sendo a locomotiva do negócio. Eu tenho, apesar disso, uma baixa qualificação da equipe, baixíssima. Normalmente a área comercial é a área onde tem a qualificação mais baixa das pessoas. Pode pegar o que um supervisor comercial tem de qualificação técnica e o que um supervisor financeiro tem. O supervisor financeiro sabe muito mais, né? Tem muito mais curso, muito mais estudo colocado. É grave isso. Segundo ponto que é fundamental a gente entender. A carreira comercial não é clara. Então assim, um bom vendedor não garante ser um bom supervisor comercial. Então o cara vendeu muito, não quer dizer nada para ele ser um cara que vai ser uma boa liderança comercial. E o ponto que talvez é o principal, que pouca gente fala. Gestão comercial é algo que não existe de forma consolidada. Então, assim, eu não tenho um livro que eu possa dizer assim, isso aqui, Will, é o livro sobre gestão comercial. Estude esse livro e vá ser um gestor comercial. Isso não existe. Esse livro existe sobre gestão financeira. Existe um livro grosso e tal, mas gestão financeira. Como é que faz uma DRE, como é que faz um fluxo de caixa, um balanço patrimonial. Existe esse livro de gestão de pessoas. Esse livro existe. Agora, gestão comercial, não. Porque imagina o que é a gestão comercial, por exemplo, da empresa de vocês com atacado de roupa. Imagina o que é a gestão comercial de uma empresa que vende roupa online. Imagina o que é a gestão comercial de quem vende serviço. Imagina o que é a gestão comercial de quem vende sistemas. Então, assim, é totalmente diferente. Gestão comercial não existe. Então, a gestão comercial, na verdade, ela é única para cada negócio. Olha a complexidade da área de vendas. Coloca isso tudo nas mãos de alguém que não estudou, não é preparado. Temos o caos comercial que nós temos hoje no mundo, né? E não só no Brasil. Cara, Cara... Vai, William. Não, é que eu me lembrei de uma frase tua, Radon, que tu disse que o comercial ele morre no dia 30, né? E renasce no dia 1º. Fênix. Sempre. A Fênix, né? E, cara, existe aí uma mentalidade de resultado, né? Por trás de todo time comercial, né? Como o líder, cara, manter o equilíbrio emocional de uma equipe dentro de uma dinâmica que pode haver frustrações ali, né? No resultado. Que é imaturo, né? E que é imaturo. Exato. De modo geral, né? Eu acho que a primeira coisa para entender disso, assim, o líder ele tem que estar condizente com a cultura do negócio, né? Então, assim, isso é fundamental. Se eu pegar, por exemplo, um líder de uma empresa muito mais focado em produtividade, resultado a todo custo, e que existe culturas assim, não vou dizer que é certo ou errada, o líder tem que encapar isso e você tem que aceitar algumas coisas por isso, né? O problema é que as pessoas hoje, né, de uma forma geral, elas não querem aceitar a realidade. Então, por exemplo, eu sou o líder de uma empresa que tem uma meritocracia forte, que o fixo é baixo e o variável é agressivo, uma empresa de margem de contribuição, margem de resultado por produto baixa. Então, assim, ela precisa ser uma máquina de moer mesmo, para forçar o resultado a acontecer a qualquer custo. O cara não bateu meta 2 meses, 3 meses, tem que sair.
Porque ele tá ocupando um espaço que eu preciso de alguém. Então isso é uma cultura. E eu tenho que aceitar que essa cultura vai me trazer um turnover. Vai trazer um turnover, porque nem todo mundo vai aguentar isso. Eu tenho que aceitar que essa cultura vou ter que tirar pessoas boas, porque não se adaptaram, não se adequam a isso. Eu acho que o principal é entender isso. Qual é a cultura que eu quero? Ah, Radon, então eu vou pro outro lado. Eu vou ter uma cultura mais humana, eu vou ter uma cultura mais de compreensão. Já que essa cultura tem turnover, já que essa cultura que tu falaste no começo tem todo esse lado ruim, eu vou ter o outro lado da coisa. Também tem coisas ruins. Então uma cultura mais humana, que você olhe mais o indivíduo, não olhe só o resultado, tenha mais compreensão, o risco de cair em uma complacência, o risco de a meta não ser priorizada, o risco do dia 30 ser igual ao dia 4, porque ninguém tá preocupado com a meta, é real, né? Mas isso é uma cultura. O principal é as pessoas entenderem qual é a cultura do negócio. Esse negócio tem cultura de quê? E essa cultura me força, né? Me obriga a agir de que forma. E saiba que independente para que lado você for, isso vai ter ônus e vai ter bônus. Não vai ter aquela coisa, a cultura perfeita que eu consigo ter as pessoas motivadas, muito qualificadas tecnicamente, com uma preocupação gigantesca com a saúde mental delas, ao mesmo tempo que a pressão pro resultado é muito grande. Calma, isso não existe. A cultura ela tem um caráter de expurgar aquilo que é contrário a ela. E esse caráter para expurgar o que é contrário traz a necessidade de ter processos que corroboram com o que está definido. E processo que corrobora, amigo, vai tirar, né? Vai ser indigesto para quem não está adaptado a isso, né? Raduan, na nossa trajetória, você já participou de alguns treinamentos nossos, né? Você falou assim, cara, gestão comercial é tão abrangente que cada segmento e cada, talvez, empresa tem sua forma de trabalhar. Você tá falando de cultura aqui, imagina isso, né? E a gente viu nisso, cara, uma puta oportunidade. É até uma coisa que eu queria falar com vocês, que era essa questão de treinamento, né? Trouxe muita gente no primeiro momento, eu entendi, cara, as pessoas vêm com esse conhecimento generalista conversar com a gente, mas eu preciso traduzir esse papo que ela traz generalista pro nosso time. E eu comecei a entender que eu, como diretor comercial, né, nas empresas que não tem, eu acho que esse deve ser o papel do supervisor, quem está à frente dessa área, traduzir esse conhecimento do mercado para a tua equipe, né? Ou seja, eu vi nisso uma puta oportunidade de você começar a trazer essa galera minimamente para ti, né? Para essa parte educacional que foi nesses nossos treinamentos mensais. Essa questão também da cultura, vocês estavam falando aqui, cara, me lembrei de uma regra do Jack Welch, que é muito famosa e tem muita gente que se contradiz um pouco disso, que é aquela do 20, 70, 10, né? Ou seja, acho que 20, não, você demite 20 que não estão performando, né? 70 você mantém e 10 você Promove primeiro. Promove. O que é que tu acha disso, cara? É por aí o caminho? Ou seja, é a gente entender que o turnover, ele faz parte do processo? Cara, é assim, como eu falei, né? Acho que para toda pergunta comercial, a resposta vai estar vinculada ao que tu falaste no começo. Depende da empresa, né? Por que eu falo depende da empresa? Vamos lá. Se eu sou uma empresa que vende tecido, tá? E eu vendo tecido, vamos supor que eu vendo tecido para a indústria, né? Eu vendo tecido para a fábrica, certo? E eu vendo tecido para a fábrica, eu tenho ali um ciclo de venda ali de 30 dias, né? As fábricas compram de mim com 30 dias. Que eu entrego rápido e eu tenho um preço competitivo, tenho um bom relacionamento com o meu cliente, então meu cliente não se estoca muito, ele compra de mim em 30 dias. Então o cara que não vendeu durante 3 meses, 4 meses, eu tenho que tirar esse cara, né? Esse cara tá realmente atrapalhando o processo, né? Esse cara tá... o meu cliente comprava de mim no mês 4 para trás, não tá comprando agora, tá comprando de alguém. Então esse cara eu tenho que aceitar esse turnover, eu tenho que promover esse turnover. Agora, se eu sou uma empresa que o ciclo de venda é semestral, que o ciclo de venda é trimestral, eu não posso tirar alguém porque não vendeu durante 2, 3, 4 meses, né? Então, assim, é isso que tem que ser pensado, né? Tem empresas que tem um ciclo de venda trimestral ou semestral. O cara faz uma venda para um cliente a cada 6 meses. O cara que trabalha com importação tem essa realidade muitas vezes, porque realmente demora para chegar, tem toda a parte burocrática para chegar. Então, assim, isso tem que ser pensado, né? Eu não posso copiar o modelo, sabe? Eu vejo que as pessoas erram muito por isso, porque elas querem, eu li que eu tenho que modelar alguém. Agora, pior do que não modelar ninguém é modelar alguém errado. Porque quando você não modela ninguém, pelo menos você tem o luxo da dúvida, né? Você age pensando e refletindo. Quando você modela errado, você vira um ditador despótico agindo de forma totalmente errada. Porque eu vi que não sei quem fez assim. O cara vai lá e corta a pessoa. Não, eu li que o Jack Welch corta os 10, 20% que são piores. Eu vou pegar a lista, corta também. Calma. O teu negócio é assim, o teu ciclo de vendas é dessa forma, e a maneira que a gente traz isso, né, que eu defendo pra gente trabalhar isso, Vini, é tirar um pouco, né, o foco do resultado e o gestor conhecer os meios, né? Porque, cara, gerir resultado é fácil, né? Gerir resultado é ridículo, né? Uma criança faz gestão de resultado, né? É olhar um resultado, saber se ele tá aquém ou além da meta, se a meta é batida ou não, e pronto, isso é ok. Agora, o que causou essa meta, né?
Essa é a grande coisa da liderança Quais comercial. são os porquês que estão por trás disso aí, né, Isso, cara? óbvio. Quais são os indicadores que me trouxeram esse dado, né? E hoje a gente fala de indicador muito voltado só pros clientes, né, cara? Por exemplo, ó, a gente tá falando aqui, a gente tá falando de resultado, né? Que o que importa, até um livro do Lázaro, que eu gosto muito desse título, o que importa é o resultado. Cara, eu tenho um vendedor, certo? Os dois venderam a mesma coisa. Mas qual foi o que gerou mais resultado para a empresa? Os caras não sabem. Por que eles não fazem? Eles não sabem. Porque não administra taxa de desconto, não administra questão de inadimplência. Não, parcelamento, É isso que eu falar, questão de ticket médio. plano de pagamento, né? Ou seja, tudo isso influencia no resultado da empresa, né? E as empresas não auditam isso. Então acabam que elas vão nessas regras de mercado, né? Ah, tem que demitir, vai, demite. Porque é mais fácil, né? Por isso eu digo, cara, às vezes a gente fala muito do time comercial, mas também vai muito da liderança da empresa. Eu não tô nem falando do diretor comercial, não. É da liderança da própria empresa, que não tem indicadores suficientes para poder gerenciar esse tipo de resultado, né? Então você vai porque tem que demitir, demite. Às vezes não dá tempo. As pessoas são diferentes, né, cara? Por exemplo, hoje no mercado, a gente está começando a dar oportunidade, que é uma coisa que o mercado atacado não deu muito, e agora a gente está se vendo, entre aspas, obrigado a dar, muito por questão de valores, que é o quê? Valores da empresa, né? Eu tô falando de cultura, trazer gente do varejo. A galera que vem do drive do varejo é uma galera com um drive completamente diferente. É um pouco o que você falou, é uma venda mais simples. Quando você vai para atacado, pô, galera, precisa sentar na cadeirinha, senta aqui, bebê. Vamos aqui montar a carteira, tem que aprender como é que funciona o processo. Muitas vezes as pessoas não dão oportunidade por conta disso. Porque, tipo assim, é difícil esse processo. As pessoas não querem investir nessa jornada. Mas, cara, se você quer ter uma empresa longeva, não tem como escapar. E é muito engraçado, Radon, que, porra, a gente tá no mercado, o Grupo Overlabel tem o quê? 10 anos? Nosso sistema de treinamento tem 3. Pouco tempo. 3 anos é pouco tempo. E é impressionante, cara, como nesses 3 anos a gente já conseguiu se posicionar no mercado de tal maneira que, por um lado, é bom porque quem tá dentro se sente valorizado e sabe que vai sair diferente do que entrou e vai estar preparado para poder vender mais. Mas, por outro, cara, assusta o mercado. Tem muita gente que não participa do processo seletivo da gente porque fala o seguinte: Vinícius, eu não tenho nem currículo. Na verdade, eu sempre trabalhei por indicação. Eu não tenho nem currículo e a gente exige que tenha currículo. Então, o que acontece? O nosso RH, vendo esse problema, começou a fazer, literalmente, fazer o currículo dos nossos candidatos. E esse receio de, eu vou ter que passar por um processo seletivo, é muito louco, cara, isso, bicho. Então, assim, e aí você entra de novo, cara, que eu bato nessa tecla, questão da geração, né? Porque, tipo assim, eu tenho uma geração mais antiga que foi tracionada sempre por indicação e eu tenho uma geração nova que, como assim, eu quero que você me convença de trabalhar na tua empresa. Bicho, assim, o mercado de venda em geral, cara, assim, eu vejo que tá passando por uma transformação gigantesca. Mas esse caminho, cara, de ter um processo seletivo minimamente, cara, que teste a aderência do cara pra nossa cultura, minimamente isso aí, é o que, por exemplo, é o que a Apple faz. Lembrei aqui agora conversando, né? Se você for lá na Apple, né, cara, eles contratam muito mais pelo caráter da galera, porque depois que a galera tá, eles treinam, né, cara, pelo que o cara já conhece. Então, assim, eu acho que é um problema global. O mundo, ele vive de vendas e, tipo, os empresários, eles realmente precisam resolver. De um lado, cara, eu preciso investir nessa frente. E do outro lado, a galera que tá na base também precisa também querer se capacitar. Você vê, por exemplo, cara, o WhatsApp mudou a forma de vender, pô. O Instagram. Aí eu vejo muito vendedor hoje que não usa o Instagram de forma comercial. Tá lá curtindo. Ah, meu irmão, é porque a gente conversando aqui, vem cada absurdo, cara. Isso muda coisa simples, né? Assim, se você falar assim, por exemplo, talvez um cara que vendesse no atacado, como pra ti, há 10 anos atrás, esse cara não precisaria escrever certo. Porque era pelo telefone que ele vendia, ele lançava o pedido ali sozinho, não precisaria. Hoje, um vendedor de venda complexa que escreve errado, esse cara tá morto, porque a comunicação é por WhatsApp e escrever errado é uma das coisas que primeiro passa um descrédito e uma... Hoje... tem que dar os caras em português, pô. Não, a gente hoje, no nosso processo seletivo, tem lá, o cara tem que fazer uma mini redação. É um script. E a gente já tá avaliando isso aí, pô. É isso. Então, assim, olha a quantidade. Porque as pessoas têm essa distorção, Vini, assim, a tecnologia tornou tudo mais fácil, a gente precisa saber menos coisas. Não, amigo, o que mudou é o que você precisa saber. Então, assim, hoje um vendedor bom tem que saber português. Ponto. Eu tenho que saber português. Um vendedor bom tem que saber perfil comportamental. Eu tenho que ir ali com 5 minutos de conversa com a pessoa, entender se esse cara é mais analítico, se esse cara é mais dominante, esse cara tá mais pra que lado, como é que eu convenço esse cara, quem é esse cara. Hoje o cliente, por saber que você consegue descobrir isso, ele já quer que você conheça alguma coisa dele. Então eu já quero sim o cara conhecer alguma coisa de mim. Há 20 anos atrás o cara me oferecia alguma coisa pra minha empresa, eu entendia, ele fazer várias perguntas pra mim. Hoje não, pô, o cara pode ir na internet, pode ir no meu Instagram, pode me conhecer, o cara vir falar comigo sem saber nada, sem ter pesquisado nada. Então assim, hoje o cliente já quer isso. Então assim, o acesso que foi dado, né, tem que ser utilizado, né?
As pessoas exigem isso, né? O consumidor tá exigindo isso, né? As ferramentas, você tem um... É porque, bicho, a gente vai lembrando das coisas, chega a ser imoral pelo tempo que a gente tem aqui, né? Mas é o que você falou, né? O conhecimento do mundo está aqui, ó, nessa ferramenta, né? Então, hoje, o problema não são as ferramentas, é como você utiliza elas, né? Total. Total. Cara, pandemia. Pandemia, eu acho que foi uma virada de chave também gigantesca, falando pra mim mesmo, na gestão comercial do nosso time, tá? Como é que tu observa esse mercado hoje, né? Assim, o que foi que mudou pré e pós-pandemia na gestão comercial das empresas? Eu acho o seguinte, assim, né? Acho que tem que separar a pandemia por algumas fases, né? Eu acho que a pandemia tem que ser faseada pra gente entender. Eu acho que existe ali uma primeira fase, que a gente pode dizer que foi aqueles primeiros 3 meses, né? Ali de março até julho, mais ou menos. Eu acho que ali foi um ponto importante, que ali ninguém sabia como é que ia ser o dia de amanhã. Você tá falando 2020, né? 2020, né? Ali de março de 2020, falando do Mas Brasil que e Ocidente. Nós já estamos em 2022, 22 cara. passou muito Puta rápido, que né? pariu, Rápido bicho. Demais, né? Tá, então esse primeiro começo Esse é o aí... primeiro momento, né? Que é o momento, assim, de que todo mundo teve que aprender a gerir algo no meio como fosse uma guerra, né? Que a gente não sabia como é que vai ser o dia de amanhã. Então tem esse primeiro momento, é um momento complicado, um momento complexo, todo mundo parou de vender, todo mundo caiu muito. É normal, tá? Isso faz parte. Houveram as que se adaptaram melhor, que usaram isso pra se adaptar. E aí vem um segundo momento que a gente pode dizer, né? Que aí vem aí mais ou menos julho, agosto de 2020. E dá pra gente pensar que isso daí foi mais ou menos até a metade, setembro de 2021, 2021. O final ali, o último trimestre de 2021. Sim. Que seria assim, que eu considero que foi a pandemia, a gestão na pandemia. Que os primeiros 3 meses é uma loucura, todo mundo entendendo o que é isso. E depois não, depois veio a pandemia, a gente entendeu mais ou menos como é que é, teve aquele ciclo, abre, fecha e tal, a gente entendeu isso. O que é que esse momento traz pra gente, né? Eu acho que a pandemia, né, nesse período, ela não trouxe nada de novo no sentido de, meu Deus, eu não sabia que isso poderia. Trouxe muito, meu Deus, eu achava que isso seria daqui 10 anos. Eu acho que ela antecipou muita coisa, mais do que ela criou coisas. Então, assim, ela antecipou coisas, né? Como eu me relaciono comercialmente, como eu vou, a jornada do meu cliente, o que é que ele quer influenciar ou não, como é que ele decide ou Você não. fala na questão da evolução, da condução do comercial como um todo, né? Exatamente. Em termos de ferramenta. Tem de ferramenta, tem de influência, tem até pensando. Quando eu falo comercial aqui, até pra trazer um comercial na visão até meio de. Meu não, totalmente a visão mais até americana da coisa, né? Nem comercial, é marketing. O marketing mesmo. Não o marketing nosso de publicidade, mas o mercado, né? Vamos dizer assim. Desde quando eu faço uma ação para o cliente tomar conhecimento de que ele tem um problema que eu resolvo, até o pós-venda, né? Não é só a parte do comercial em si do vendedor, mas todo esse processo, nessa jornada do cliente, como a gente gosta de chamar, ela foi modificada, né? Então, assim, nesse período ela modificou, né? Se eu mudo hábitos, eu mudo jornada, né? Então, assim, eu acho que esse é um grande ponto, né? Ela trouxe tendências que a gente achava que seriam mais a longo prazo e ela aproximou. Do final ali de 2021 pra cá, né? Eu acho que coisas ficaram e coisas voltaram a ser como antes. Tenho certeza disso, na Que verdade. é uma tendência das coisas se... É óbvio, né? Existe um processo normal, né? As pessoas falam assim, vai ficar o home office. Óbvio que não vai ficar o home office, né? Assim, não existe isso, né? A gente gosta de gente, gosta de pessoas, né? A produtividade no home office foi maior do que no trabalho em loco, né? Isso no começo da pandemia, né? É claro, no começo da pandemia, o cara morreu de medo de perder o emprego, com um bar fechado, com um shopping fechado. Então o cara tá em casa com medo de perder o emprego, todo mundo trabalhou mesmo mais focado. Agora, amigo, pensar em home office 100%, tá difícil, né? Então assim, eu acho que muita coisa tá voltando a ser como era antes, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas o novo normal tá cada vez mais lembrando o antigo normal. Essa é a realidade, né? Isso é um fato, né? Agora, tem coisas que não vão voltar. Isso é ponto. Eu acho que essas são as coisas que a gente tem que entender. Eu acho que de tudo que ficou da pandemia, Vini, o mais importante não é nem a gente entender o que aconteceu, que eu acho que tá mais ou menos claro pra todo mundo. Mas é assim, tá, do que aconteceu, o que é que ficou? Essa é a grande pergunta, né? E quais foram os aprendizados também, né, Radão? Que, por exemplo, desculpa tá te interrompendo, tem um processo aí, cara, que pra mim foi fundamental pra gente, e eu devo muito isso a um insight que a gente teve no papo lá atrás. Vocês aceleraram na questão do digital, então tinha um curso que a gente já tinha fechado, que era o FLGC. Vamos deixar para poder falar para a galera no final sobre ele, que ele ia ser presencial, vocês tiveram que fazer toda uma adaptação para que ele de fato acontecesse no digital. E para mim, cara, é um comentário que eu te fiz, bicho, nesse processo de demissões na pandemia, porque houveram demissões na pandemia em todos os segmentos, tá? Muitas empresas chegaram a demitir pessoas do time comercial, e eu lembro que você, na época, foi exatamente na contramão disso. Meu amigo, você vai desligar o aparelho. Exatamente quem pode te fazer trazer a diferença pro teu negócio. E meu amigo, porque foi como aconteceu a nossa estratégia, né? Precisamos reduzir a empresa em X%. Então foi para todos os setores. Quando eu vi num dos capítulos lá, né, das aulas do FLGC, você trouxe essa abordagem, cara, eu saí recontratando simplesmente todo mundo. E sabe o que é melhor? Nessa época tinha muito profissional bom
que tava nesse período de incerteza, e os caras estavam super acessíveis a entrar no nosso time, cara. Quando o mercado, ele minimamente... Primeiro que a gente não parou. Aí começou daí. A gente não demitiu o time, a gente demitiu uma parte, recontratou os times, funcionou dentro do ambiente de loja, porque o ambiente faz a diferença. E quando o mercado começou a dar sinais, bicho, a gente bateu recorde de faturamento. Eu tô falando isso aqui, cara, por exemplo, setembro para outubro de 2020, quando o mercado tava começando a entender, estamos voltando, que deu aquele afrouxamento político, né? Porra, talvez foi um dos períodos mais especial pra gente. E a gente conseguiu, cara, num momento que a gente teve queda de 70%, olha que louco, né? Em março de 2019, foi o começo, a gente teve queda de 70% de faturamento. A gente conseguiu recuperar o ano, ou seja, em 2019, a gente não teve queda em 2020. Porque esse último trimestre foi tão forte pra gente que compensou toda a baixa que teve no primeiro ambiente. Tudo isso porque a gente ajustou essa percepção da tecnologia humana, que é mesmo manter a equipe. E o pessoal tava faca na caveira. Eu não sei se você lembra dessa época, galera. Não sei se tu lembra, Will. Lembro. Teve falta de demais. tecido. A Total. galera botando vídeo de invadir nas lojas de departamento de tecido pra poder comprar pra fabricar. Enquanto a gente segurou a onda, a empresa estava estruturada, fizemos esse aporte e reforçamos o time comercial, cara, não deu outra. Tanto é que no começo do ano, no começo de 2021, a gente teve que refazer todo um cálculo de logística porque a gente não conseguiu suprir. A gente teve que antecipar a demanda, né? Antecipar a demanda, e a gente teve que fazer todo um estudo para poder reorganizar a nossa parte de logística. Então, assim, cara, é o que você falou, né? Fica o aprendizado, cara. E aí, a minha pergunta é: existe hoje uma conta mágica de assim, quantos vendedores você tem que ter por loja ou por negócio? Eu hoje, o que ficou nessa pesada pra mim foi o seguinte, rapaz, qual é o ponto de equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio pro vendedor? Rapaz, um vendedor que vende X, ele se paga, meu irmão. Bateu a conta, contato próximo. Bateu a conta, contato próximo. Então a gente entrou nesse mood desde 2020, quando a coisa a gente entrou nessa conta. Mas tem alguma conta mágica, assim, algum número que você pode tangibilizar a quantidade do teu time? Assim, o que acontece quando você pensa em quantidade de vendedor, tem algumas respostas pra gente dar, algumas perguntas pra fazer pra definir esse número mágico, vamos dizer assim, né? A primeira pergunta é justamente essa, né, que a gente faz muitas vezes. O vendedor se paga? Se paga. Então tá, o vendedor se paga, maravilha. Existe mais clientes pros vendedores atenderem do que eles conseguem? Existe. Então tem uma definição óbvia de aumento de time, né? E isso é a realidade de muita empresa, né? O cara fala assim, não, meus vendedores se pagam sim. E eles conseguem atender toda a carteira de forma correta, todo o fluxo, todos os leads que chegam? Não, conseguem não. E tu tá contratando quantos? Não, tô sem seleção aberta. Então tá perdendo tempo, né? Então essas duas perguntas orientam se deve ou não, obviamente, aumentar. Não tô dizendo que se a resposta for não, não deve aumentar. Tô dizendo que se a resposta for sim pros dois, obviamente deve aumentar. Se meus vendedores se pagam e eles não dão conta da demanda, eu tenho que aumentar time. Ponto. Não, tem alguns poréns dentro disso? Tem alguns poréns que devem ser analisados, mas não que é uma condição de paralisação. O primeiro ponto é o tamanho da equipe para eu gerenciar, né? Então, assim, normalmente a gente trabalha aí, tem algumas literaturas que falam entre 7 e 12, né? Mais ou menos esse é o termo que mais ou menos se trabalha. Que podem ser subordinados a uma mesma liderança, né? Então, assim, existe uma perca de eficiência, né? Clara quando, por exemplo, eu tenho 30 vendedores sendo gerenciados por uma pessoa. Se não for um trabalho muito processual, né? Às vezes no telemarketing isso funciona, mas se for um trabalho que não é tão processual assim, provavelmente 30 embaixo de um cara tá um desafio, eu vou ter aí algum prejuízo aí, uma ineficiência acontecendo. Essa matemática serve para gestão de loja também? Tipo assim, um supervisor de loja, por exemplo, ele tem de 7 a 12 lojas também? Serve sim, e varia mais ou menos com a complexidade disso, né? Com a complexidade da venda, né? Então assim, loja é um negócio muito aberto, né? Uma loja de quê? E qual é o meu ciclo de venda, né? Qual o tempo de venda que tem de cada cliente que chega. Mas dá pra trabalhar sim com essa métrica mais ou menos. Dupla de varejo, vamos botar assim, né? Que é o nosso segmento aqui, né? Pra não abrir demais. Dá pra pensar assim, né? Sem dúvida. A questão do varejo, a gente fala assim do nosso segmento, o gargalo normalmente do varejo pra equipe comercial é muito mais o gargalo não vira geralmente esse de liderança, tá, Vini? O gargalo do varejo normalmente de equipe comercial é poder de fluxo de clientes que a marca e a loja consegue fazer. Claro. Tá? Então, muito mais esse gargalo, né? Falar assim, vou encher minha equipe comercial aqui, encher de vendedor aqui dentro, mas eu não tenho um fluxo, ou então eu não consigo gerar lead, eu não consigo gerar oportunidade. Então, não faz sentido aumentar a equipe comercial agora, né? Porque uma coisa que eu sempre falo e que é pouco trabalhada é assim, uma das maiores funções da diretoria comercial, né, da autogestão comercial, é responder claramente a seguinte pergunta: por que eu não vendo o dobro? Essa é a pergunta que todo diretor comercial deveria se fazer antes de dormir e ficar pensando nela até acordar, né? Que é, por
que eu não vendo o dobro, né? Se eu vendo 1 milhão, por que eu não vendo 2? Se eu vendo 2, por que eu não vendo 4? E aí a gente responde essa pergunta de forma técnica, olhando os processos comerciais, né? Então, assim, tem algum gargalo dentro do meu processo, desde uma prospecção, uma campanha que eu faço, até uma conversão ou um pós-venda. Existe algum ponto nesse processo que é um gargalo que me impede de vender mais. E a minha ação como diretor é em cima desse ponto, né? Então, assim, por que eu não vendo mais? Porque minha loja tem pouco fluxo, então eu tenho que fazer ação para gerar fluxo. Porque minha conversão tá baixa, então eu tenho que fazer uma ação para aumentar a conversão. E quando eu falo ação, o que é que eu digo disso, né? É eu lançar uma estrutura, né? Eu testar alguma estrutura. Testar algo em termos de pessoas, em termos de processo, que viabilize, né? Que eu aposte, na verdade, que viabiliza a destruição desse gargalo, né? Então eu vou criar uma equipe de geração de lead, um marketing de performance mais forte. Então, o que é isso, né? Tô lançando mão de uma estrutura que eu acredito que vai resolver meu problema de lead. E na verdade, se a gente for para pensar de forma mais macro, a gestão comercial, na alta gestão comercial, ela é, na verdade, sempre isso. A identificação dos gargalos, o lançamento de uma estrutura e o acompanhamento da solução de um problema. É isso que a gente Agora faz. sim, Radon, eu também acho que a gente, como comercial, a gente tem que criar o gargalo também, né? Vamos supor, se hoje eu tenho uma equipe aqui estruturada, beleza, essa equipe tá composta. Então, acho que vamos abrir um mercado novo, vamos abrir uma loja fora, vamos abrir um novo canal de venda. Existe hoje para ti alguns sinais que te falam assim, olha, a empresa hoje ela tá pronta ou ela precisa entrar no novo canal? Existem sinais para isso? Tem canal ideal? Como é que é isso hoje, você, na tua percepção hoje de construir essa área? Eu acho assim, é difícil falar em canal ideal, tá? E é difícil falar em a hora certa de entrar. Eu acho que a diretoria comercial tem que sempre estar olhando para a expansão. Isso é fato, né? Eu tenho que estar olhando assim, qual o novo problema que eu vou criar para minha diretoria, né? Isso é uma coisa importante, né? Então assim, eu vou lançar um produto novo, eu vou abrir um novo canal, eu vou entrar com uma expansão física, né, de loja, de tudo isso. Isso é fundamental. A hora certa, eu odeio quem fala assim, eu tenho que estruturar tudo para dar o próximo passo. Não, não tem. A hora que, de forma assim, bem subjetiva, Vini, que eu defino é assim, ó. Você consegue já resolver os seus problemas atuais? Consigo. Então é hora de criar novos problemas. Isso é óbvio, tá? Se nenhum problema novo está sendo criado e você consegue resolver todos os que já existem, aí é uma zona de conforto. Amigo, e eu digo muito o seguinte, você fala muito a questão do avião, né? Pela aerodinâmica do avião, ele sempre ou tá com o bico pra cima ou tá com o bico pra baixo. O avião nunca tá com o bico paralelo ao chão, né? Ou seja, pra mim hoje, você falou de expansão. Expansão pra mim é condição de existência. Uma empresa, quando ela opta em não expandir, cara, por mais que ela não queira ter grandes problemas, porque eu não quero expandir, porque eu não quero ter mais problema, que tem isso também, né? Ela tá fadada a fracasso, ela vai cair. Na hora que ela decide não expandir, ela está decidindo o quê? Botar o bico do avião dela pra onde? Pra baixo. Então, assim, cara, isso é muito polêmico, justamente por causa do começo da nossa conversa. Geralmente as empresas têm um drive muito criativo e o criativo não quer mais problema. Mas é que tá. Aí isso aí no fundo, Vini, sabe o que é? Isso é uma confusão entre o PJ e o PF. Sim. Tá? Porque o que acontece é o seguinte: o cara fala assim, não vou expandir, eu não vou crescer porque eu não quero mais problema. Mas entenda uma coisa: a missão da sua empresa não é a sua missão, entendeu? Então, assim, a sua empresa, isso é uma discussão entre economistas e administradores, né? Aí fala assim, o economista fala, uma empresa existe para maximizar o lucro do empresário. Não, uma empresa existe para ter um cliente. A empresa não existe para maximizar o lucro, a empresa existe para ter um cliente. O que é um cliente? É alguém que eu estou resolvendo o problema. O empresário coloca uma restrição sobre isso, que é a geração de lucro. Então, o lucro, na verdade, é uma restrição que eu, empresário, imponho sobre o meu negócio para que ele continue a existir da maneira como eu penso que tem. Mas a empresa como em si, a função dela, a missão dela é ter mais um cliente. Por isso quando eu falo assim, eu não quero expandir, tu tá indo contra a natureza do negócio. Porque a natureza do negócio é o quê? Conseguir mais pessoas que eu vou resolver o problema delas. Essa é a natureza do negócio. Essa é a principal razão de um negócio. Então, muitas vezes quando o cara fala, não quero ter mais problema, chegou a hora, amigo, de sair do jogo, na verdade, né? Trazer outra pessoa que tá disposta a resolver o problema que você não quer mais resolver pessoalmente. E esse ponto é muito importante, porque eu digo o seguinte, cara, se o negócio ele é bom, ele tem que impactar mais pessoas. Se o negócio ele é bom, meu amigo, você tem a obrigação, de um lado, é condição de existência para o negócio continuar de fato existindo, e de outro, se o negócio é bom, cara, ele tem que impactar mais pessoas. Eu acredito demais nisso aí, sabe? É isso que é a nossa força locomotiva. E tem um detalhe, né, cara? Tipo, eu digo que tem as fases do deserto. Por exemplo, a gente hoje, no tamanho que a gente tá, é aquela história. Se eu quisesse parar, o CPF tá garantido. Graças a Deus. Depois de muita ralação, de 10, 15 anos no mercado, eu posso te dizer isso, tá? Porém, cara, o que acontece? Aí vem pelo objetivo da empresa, né? Qual é a razão de ser da empresa? A gente tá enfrentando um deserto hoje, cara, porque pra gente sair do tamanho que a gente tá hoje, pra ir para o próximo salto, que é tipo 2, 3 vezes maior do que a gente tá, meu amigo, eu tenho que estar botando dinheiro na frente, eu tenho que investir em equipe, eu tenho que criar novos canais, eu não tenho a certeza, né? Porque esses investimentos é uma promessa de que pode dar certo, você fala muito sobre isso.
Então, assim, cara, muitas pessoas não estão dispostas a isso, cara. Não estão dispostas a enfrentar esse deserto. E eu acho que durante um projeto de expansão, não importa qual é o teu tamanho, você vai encontrar alguns desertos. Sem dúvida. Por isso que eu acho que a gente não vai falar sobre isso, que é questão de sociedade. É muito importante saber quem está do seu lado, né? Seja o sócio, seja um parceiro comercial, por exemplo, PWR hoje é um parceiro nosso. O que me tranquiliza nesse processo, como, por exemplo, me tranquilizou na época da pandemia, cara, teve uma atitude de vocês que cada diretor da PWR saiu ligando para os clientes falando, galera, tamo aqui, o que é que nós vamos fazer para vencer isso aqui? Ei, Radon, eu já tive outras consultorias, cara. Já passando por outras consultorias. E, meu irmão, eu tive um consultor de uma área específica nossa que simplesmente sumiu. Ei, o cara sumiu. Eu fiquei sabendo. O cara sumiu e nunca mais apareceu. E nunca mais apareceu. Tipo assim, ele meio que se... Ele não morreu de Covid, não. Ele morreu de Covid, não. não. Graças a Deus. Não, porque eu sei que ele tá tendo outros clientes saindo, entendeu? Mas assim, pra tu ver como a postura faz a diferença, sabe? Então, cara, saber quem são os parceiros, e aí é onde eu aconselho, eu ouvi muito isso do Paulo Vieira, né? O Paulo Vieira fala muito sobre isso, tem consultoria, tem parceiro. Porque é isso, cara. Cara, você não vai ganhar sozinho. Aí tem isso também, sabe? A gente tava falando de ego e tal. O empresário, às vezes, não quer ter estresse, não quer ter problema, e também não quer dividir O bolo. o bolo. Cara, a empresa vai crescer, é só fazer com que o bolo seja maior, e a expansão tá aí pra isso, né? Eu vou fazer com que o bolo seja maior, e aí eu não tenho problema nenhum em dividir. Eu prefiro ser dono de, sei lá, 60% de uma coisa magnífica do que 100% de porra nenhuma, né? Mas aí é papo pra um outro... Há um momento meu aqui. Hã? Mais um momento meu aqui, Michel. A terceira. A terceira vez do retorno. Radon, sobre remuneração, certo, cara? Hoje, de modo geral, a remuneração do comercial é dividida entre fixo e comissão, certo? Isso aqui, a gente tava falando sobre o perfil hoje de supervisão, as pessoas querem segurança, né, cara? Então, assim, eu recebo muito comentário assim, pá, eu preciso ganhar X. Aí tem um tal de garantido mínimo. Rapaz, isso tá surgindo demais no nosso mercado, não sei como é que tu enxerga isso, né? Mas existe, na tua percepção, um equilíbrio, né, entre esse fixo e comissão. Se eu for dizer aqui, 100% da minha remuneração, quanto tu acha que deve vir de um lado e quanto tu acha que deve vir do outro? Eu vou para a resposta de sempre, né? Depende, né? Depende Eu de vou, tentar, alguns... eu vou tentar tirar ele do depende, viu? Depende. Não, me dá um exemplo específico assim, na minha empresa Consultor, dessa forma. consultor, advogado e contador, meu amigo. Se você perguntar tudo, a resposta é depende. Depende. É porque é foda, pô. Falar o genérico e dizer que é isso, e aí, bota 70-30, que nem eu vi uma vez um consultor Porra, postando assim, a precificação do seu negócio deve ser assim, 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 bota 20% em cima. Isso é um absurdo. Então, assim, que a empresa é uma cada uma, né? O que eu sugiro é assim, Vini, o que eu acho que tem que ser. Eu gosto, tá, do mínimo garantido pra começar a história. Eu acho que é uma coisa importante pra trazer boas pessoas pra área comercial. Isso não pode ser generalista. Entendeu? Não. Né? Depende de que você vai Não, contratar, pra né? boas pessoas, né? Porque os caras pensam assim, né? Tem um cara que ganha 10 mil reais como vendedor. Aí eu quero trazer ele vai ganhar 4 mil fixo aqui. Ele não vem, E eu amigo. prometo pra ele que ele vai fazer de variável mais de 6, que vai dar mais de 10. Aí eu fico, pô, vem, aí o cara não vem, aí tá vendo? Ele não confia nele. Não, pô, não é que ele não confia nele. Ele faz 10 já hoje, vai trazer pra vir pro risco. Então você dá um mínimo garantido enquanto ele faz isso, é saudável, é possível e necessário, tá? Agora, ter um variável e qual é o percentual dele, tem algumas variáveis que eu gosto de trabalhar. Primeira coisa, o custo dessa mão de obra é facilmente substituída. Isso é uma coisa interessante. Sim. Tá certo? Então, assim, uma mão de obra fácil, eu vendo uma coisa que eu troco o vendedor fácil. Então, dá pra ser menos agressivo, né? Dá pra eu vincular mais o resultado dele ao salário dele. Até porque também tem a força da marca também, né, cara? Então, não, Tipo assim, dependendo da empresa, a marca vende sozinha, ou quase sozinha. e querendo na cartela fica, né? Exatamente. Então, assim, dá pra eu ser menos, dá pra eu puxar mais assim, ó, Legal. vou te pagar se tu Importante fizer. falar- importante Isso é um dizer ponto essa observação. importante, tá? Se eu tô falando em algo mais a médio e longo prazo, aí o cara vai fazer a carteira. Um exemplo, vamos supor que tu vai abrir uma loja em Manaus. Você vai contar um vendedor lá. Tu não pode ter um diretor comercial lá, vamos supor. Tu não pode colocar um Tu já fica percentual mais variável. fragilizado aí, né? E tu não pode colocar um variável tão pesado pra esse cara. Porque esse cara vai estar. Eu preciso que ele não faça apenas a venda. Eu preciso que ele crie coisas intermediárias pra mim. O principal ponto da remuneração, Vini, mais do que percentual fixo ou variável, é eu atrelar a seguinte coisa. O que é que eu preciso que essa pessoa faça? E eu tenho que premiar ela por isso. Se eu vou colocar um diretor comercial lá em Manaus, por exemplo, o cara vai precisar cadastrar cliente, o cara vai precisar abrir mercado, fazer tudo isso. Se eu colocar só em cima da venda, eu tô estimulando esse cara a fazer as coisas que não necessariamente são as que eu preciso. Pra poder abrir mercado, Pra poder né? abrir mercado. Então eu preciso muito mais é que ele É faça isso. abertura de mercado, coisas, eu colocar indicadores intermediários, em vez de ser venda, eu vou colocar clientes cadastrados, clientes novos, tudo mais. Então isso é o ponto fundamental. Toda comissão, toda remuneração, na verdade, é um incentivo. As pessoas, de uma forma geral, agem mediante incentivo. Então, Eu na tenho que verdade, nós incentivar vamos ter- corretamente. Então nós vamos ter que mexer nesses dois bastãozinhos aqui de acordo com a necessidade daquele momento, naquela Sem área. dúvida, sem É dúvida, isso. sem dúvida. Amigo, estamos partindo para a fase final. Eu acho muito importante você falar sobre o FLGC,
tá? Porque é como eu te falei, né, cara? Pra mim foi muito importante. Eu fiz na pandemia, já refiz o FGC também. Acho que é bacana você falar. Então tá em. Não sei se tá em processo de venda, enfim, mas legal você falar sobre isso aí. E depois disso aí nós temos uma pergunta final. Maravilha. O FLGC é um programa nosso, não um programa da PWR que eu conduzo, que é um programa voltado para isso, né? Para formar lideranças comerciais, né? Então não é um programa de ensinar você a vender, é um programa de ensinar você a gerenciar a venda, né? Criar a metodologia comercial, que eu falo muito isso. Não é um programa que como eu nunca faço nenhum curso, vou prometer que você vai aumentar vendas em 2 vezes, 3 vezes, pelo contrário. Porra, lembra não que o pessoal gosta quando tu fala isso aí? Mas não prometo nada disso, o não. marketing fala isso converte mais. Total, isso aqui converte, né? Mas eu zero prometo isso. O que é que eu prometo? Que eu vou lhe ensinar você a criar uma metodologia comercial. Porque eu acho que isso é que é importante nas empresas, como você falou, longevas, né? Que pensam no longo prazo. Eu tenho que saber como vender. Então, assim, as empresas têm que ter uma metodologia comercial. Como eu vendo? E como é que eu crio uma maneira de vender eficiente? E que melhore, que eu possa testar, e que eu possa realmente evoluir. Então, essa é a grande promessa, né? Ensinar você, empresário, gestor comercial, a criar uma metodologia comercial para o seu negócio, né? Tá agora aberto, vai começar agora uma turma aí, outubro, mais ou menos, outubro, novembro. Quem tiver interesse, fala, manda aí alguma coisa, algum contato, me segue no Instagram, conversa comigo. Mas a ideia principal é essa, tá? Formar líderes e gestores comerciais. Não é formar equipe de vendas. É formar a pessoa que gerencia o comercial. Esse cara tá destreinado, na minha visão. E eu, como aluno, vai preparar tanto a gestão, a liderança, o diretor, o proprietário da empresa, como também vai dar os pilares para poder a tua equipe realmente começar a se desenvolver. Nosso programa de treinamento começou muito a partir daí. Então, assim, cara, faz a diferença, galera. Faz a diferença. Agora, sim, não é só questão de grana, não, porque eu acho super acessível, é um preço justíssimo. Já falei para vocês sobre isso. Tem que fazer a carga horária, né, bichão? Total. Total. Não é um curso não é academia, não. Você paga e não vai, né, velho? E nem é um curso motivacional, nem é um curso de blá blá blá. É um curso de ferramenta de gestão, né? Então, assim, tem gestão aplicada. É coisa que a gente faz no dia a dia dos nossos clientes. Na prática, Na prática, né? Então, assim, não é o Away, não. É trabalho. Will, aquela perguntinha final, só que agora vai ser diferente, vai. Hoje vai ser diferente, pô, porque o papo foi foda, certo? E eu quero saber por que vendas é foda. Cara, vendas é foda porque vendas é a condição da relação humana, né? Então, assim, vender é o que mais cria um elo, é o elo mais forte, não o pessoal que nós temos, né? Isso é uma coisa social, né? Isso é uma coisa mundial, né? Você pode ver a quantidade de guerras entre países é diametralmente oposta à relação comercial desses países, né? Então, assim, quando países transacionam, quando países trocam, quando países comercializam um com o outro, a probabilidade desses países entrarem em guerra é baixíssima, né? Por quê? Porque os países criaram uma maneira de se beneficiarem com o interesse do próximo, né? Isso é venda, né? A gente fala da venda como a venda parece o carinha, o enrolão, o capetinha que tá ali persuadindo, enrolando e manipulando. Não, né? A venda, na verdade, ela é o ato de eu conseguir convencer você de que eu sou útil pra você, né? Então, assim, isso é quase cristão, né? Eu consegui ser útil ao próximo, né? Então, assim, quando eu sou útil ao próximo, eu vou estar... É justo que eu tenha um benefício com isso, é justo que eu venda, né? Então, assim, a venda ela é a condição necessária para uma correta relação humana de um grande coletivo, né? Óbvio, dentro de uma família eu não preciso vender pra minha família, óbvio. Agora, se eu criar um grande coletivo, óbvio que eu vou ter que vender. E quando eu vendo, eu me relaciono, né? E eu crio ali um elo de confiança, um elo de perpetuidade, um elo que, por mais que eu não conheça você, Will, você pode ter outra religião, você pode ter outro gosto, uma outra maneira de viver, uma maneira oposta, com crenças diferentes da minha. Mas a partir do momento que eu consigo vender algo pra você, eu tô criando um elo com você. Agora você é necessário pra mim, porque você tá comprando de mim, e eu sou necessário pra você, porque eu resolvo o seu problema. E agora a gente tem, mesmo sem vínculos pessoais, uma relação de interdependência. E isso faz uma sociedade harmônica. Eu não tenho dúvida disso. Boa, cara. né? Tu é doido. Galera, depois dessa, só segue o cara, Raduan BM, B de banana, M de macaco. Moda é foda, siga a gente, tamo junto. Vini Souza, 3 underlines. William Marques, @William Marques. É com você, Brandão, e até a próxima.